Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. Uma comitiva da Ordem dos Advogados do Brasil participou de encontros com senadores catarinenses nos últimos dias para tratar de alterações no texto da reforma tributária que tramita no Senado Federal. A intenção da OAB é propor melhorias no texto para garantir segurança jurídica tributária aos contratos de honorários já firmados e o tratamento adequado às sociedades profissionais. A Ordem dos Advogados do Brasil tem feito um movimento e mobilizado todas as seccionais do nosso país com o intuito de ter uma interlocução com os senadores da República, tendo em vista a votação no Senado Federal da reforma tributária. Tivemos uma aprovação na Câmara Federal que teve um aspecto positivo, nós conseguimos manter as sociedades de advocacia no Simples, porém entendemos que da forma como foi colocada a reforma tributária na Câmara Federal, ela traz um grande prejuízo para as sociedades de advogados, porque há um aumento muito grande da carga tributária e há uma equiparação das sociedades de profissões regulamentadas, como a advocacia, da mesma forma em que as demais sociedades empresárias também são tributadas. E isso, ao nosso sentir, gera uma injustiça fiscal. A OAB faz 3 proposições. Uma emenda para garantir uma tributação diferenciada através de lei complementar para todas as sociedades de profissão regulamentada. Também pede, nesta emenda, que o preço seja destacado do tributo, ou seja, que numa nota fiscal emitida haja a identificação do que é preço, do que é o tributo, e, por fim, para aqueles contratos antigos, que se respeite o direito adquirido e que aqueles contratos antigos eles possam ser acrescidos do valor do tributo que é criado com o intuito de não onerar o prestador de serviço, nesse caso, as sociedades de advogados. Já a Ordem dos Advogados do Brasil realizou um ato de desagravo em Curitiba, em frente à Delegacia da Mulher, pelos constrangimentos sofridos por uma advogada em seu pleno exercício profissional. Na ocasião, policiais civis infringiram o Estatuto da Advocacia da OAB, que define as prerrogativas da advogada gestante. A profissional esperou cerca de 5 horas para conseguir falar com seu cliente. Esse momento é um momento que não é agradável para nenhum de nós aqui, mas nós queremos dizer que estamos aqui por uma injustiça cometida contra uma advogada e queremos também fazer justiça dizendo que nós estamos diante de um caso específico e pontual. Nós estamos fazendo um desagravo por um fato. Nós não estamos fazendo aqui um desagravo genérico nem desmotivado. A garantia do direito à advogada gestante preserva simultaneamente a igualdade de gênero e o exercício da profissão, destacando a imprescindibilidade da advogada na administração da justiça de acordo com o artigo 133 da Constituição da República. Vem também cumprimentar a advogada pela sua atuação corajosa, que honrou a advocacia ao defender seus clientes com destemor, bravura e dentro dos limites da lei. Estamos aqui para dizer que você não está só, que a OAB Paraná não está só, que quando se atinge um advogado, o sistema nacional, a advocacia brasileira, ela é atingida. E a nossa função é justamente isso, redignificar, ressignificar o ato covarde que foi praticado, que assim nós vamos aprimorar a nossa condição, o nosso Estado. É essa a nossa missão como ser humano e como advogado. Não há um Estado, não há uma democracia que possa ser considerada plena sem o respeito à advocacia, sem o respeito à prerrogativa do advogado. Isso porque o advogado, ele não fala por si, ele fala pelo povo, ele fala pelo cidadão, ele fala pelo seu João, pela Dona Maria, fala pelo rico, fala pelo pobre, ele fala por todos. Se há alguma profissão que luta pela igualdade e pela justiça social, essa é a advocacia. E sendo assim, com essa missão tão nobre, tão constitucionalmente considerada
para os pilares da nossa República, nós exigimos respeito, não por privilégio, e jamais por privilégio, mas por necessidade e homenagem ao nosso Estado brasileiro e pela luta de um Estado muito melhor, muito mais justo e muito mais solidário. O Paraná recebeu também a caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil, promovida pelo Conselho Federal da OAB. A intenção da iniciativa é estabelecer uma conexão ainda mais próxima com as seccionais, ouvindo pleitos, conhecendo projetos locais e incentivando ações em prol dos direitos da carreira. Confira na entrevista. Estivemos semana passada em Curitiba e Ponta Grossa. O estado do Paraná recebeu a Caravana das Prerrogativas, o projeto Mais Prerrogativas pelo Brasil. E lá pudemos estar reunidos com o time, com o sistema de prerrogativas da OAB Paraná, aprimorando as técnicas, o funcionamento do sistema de prerrogativas e aprimorando, obviamente, os próprios integrantes de cada comissão e membros do Conselho a despeito da defesa dos nossos direitos profissionais. Também tivemos reunião com o vice-governador do Paraná, pleiteando a instalação da Sala de Estado-Maior, visitamos unidades da Polícia Civil em Ponta Grossa, Fórum da Justiça Federal, Fórum da Justiça Estadual, tudo isso visando aprimorar, harmonizar a atuação da advocacia com o judiciário, entregando uma melhor prestação jurisdicional. A caravana de prerrogativas do Conselho Federal, esse projeto Mais Prerrogativas pelo Brasil, ele visa aproximar justamente a OAB Nacional das seccionais, das subseções, fazer com que o advogado da ponta, o advogado da base, militância do dia a dia, possa sentir na pele a presença da OAB Nacional, a presença do Conselho Federal, especialmente na luta, na defesa, na preservação dessa ferramenta muito importante para o desempenho profissional, que é a prerrogativa da advocacia. Outra finalidade muito importante da caravana de prerrogativas é o preciso diagnóstico das 27 seccionais. É muito importante que o Conselho Federal possa conhecer, estar presente, estar em loco, vendo as diferentes realidades do Brasil e suas seccionais para atuar com eficiência e celeridade na entrega dessas soluções. Como fruto dessas visitas do Conselho Federal às seccionais e subseções, nós podemos apontar a instalação de sala de Estado-Maior em algumas seccionais, a promessa dessa instalação em outras, portanto, estamos viabilizando as salas de Estado-Maior. Também fizemos inúmeras visitas a unidades prisionais, diminuindo o ruído na relação advogado e polícia penal, nas secretarias de segurança pública das seccionais, com a mesma finalidade de harmonizar a atuação da polícia e da advocacia. São inúmeras conquistas, inúmeros avanços implementados a partir desse projeto, dessa atividade da Caravana de Prerrogativas. As inscrições para a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Constituição, Democracia e Liberdades, estão abertas e com valores reduzidos até o dia 31 de agosto. O maior evento jurídico do mundo será realizado entre 27 e 29 de novembro, na Expo Minas, em Belo Horizonte. A conferência conta com quase 400 palestrantes nacionais e internacionais. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. A OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e da justiça, com palestras, painéis e muito mais. Reserve já essa data. Entre agora mesmo no site do evento e faça a sua inscrição. Basta acessar conferencia.oab.org.br. Pela primeira vez, a OAB Nacional terá uma advogada trans no comando de uma comissão nacional da entidade. Amanda Souto Baliza, que é a conselheira seccional da subseção da OAB de Goiás, foi empossada como presidente da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e de Gênero. Acompanhe. Em 2020, eu fiz retificação aqui em Goiás e, no âmbito da seccional, fui a primeira pessoa trans a
mudar os documentos. Então, deu uma repercussão interessante à época. E eu já participava de algumas comissões, já participava da Comissão de Direito à Saúde, da Comissão de Diversidade. E em 2021 surgiu a possibilidade de assumir a presidência. E naquela ocasião, eu assumi a presidência, me tornei a primeira mulher trans a presidir uma comissão em uma seccional. E, paralelamente, nós estávamos no ano eleitoral. O presidente Rafael Lara ele já tinha me convidado ali por volta de fevereiro ou março a participar do grupo político. E aí nós fomos avançando um pouquinho no tempo, participando de vários eventos de campanha. E eu fui eleita também conselheira seccional no dia 19 de novembro de 2021. E aí também fui a primeira conselheira trans eleita. Em 2022, quando o Conselho Federal já tinha tomado posse e as comissões foram nomeadas, eu comecei a participar da diretoria da Comissão de Diversidade Nacional, como vice-presidente, e agora no último dia 5 de julho aqui de 2023, eu me tornei a presidente da comissão e espero fazer um trabalho que corresponda aos anseios da população e da advocacia LGBTI brasileira. A ideia é fazer com que todas as pessoas consigam advogar sem ter suas prerrogativas violadas, isso em razão também da orientação sexual e identidade de gênero. Hoje, algumas situações precisam ser atualizadas e regulamentadas, ao nosso ver, para que a advocacia de pessoas LGBTI+, não sofra alguns constrangimentos que acabam eventualmente sofrendo. A inteligência artificial é capaz de redigir contratos e elaborar petições, mas não substitui a advocacia no dia a dia. Ela não possui a expertise de um advogado para analisar um caso concreto e aplicar adequadamente a lei. O coordenador de Inovação e Tecnologia da OAB Nacional, Paulo Brincas, fala sobre esse assunto. Me parece que a questão da inteligência artificial é exatamente isso. É uma nova ferramenta de trabalho. Ela ameaça a advocacia de forma nenhuma, acho que não. A não ser que você não a entenda como uma ferramenta de trabalho que provavelmente você precisará utilizar no escritório e até então não existia. Todos nós precisamos entender do que se trata, saber utilizá-la e aí sim estarmos preparados para o mercado no futuro. Em relação especificamente a essa questão do ChatGPT, é importante que os colegas entendam o que é o chat. Porque, na verdade, a inteligência artificial é muito mais do que isso, né? São várias as aplicações possíveis. E eu acredito que muito em breve nós estejamos falando de várias outras que estão despontando, mas ainda não são do conhecimento maior público. O pessoal está falando muito do ChatGPT, que basicamente é uma tecnologia que gera texto. Só para vocês entenderem o que é o ChatGPT, é interessante porque dá a impressão que você está conversando com alguém. Você faz pergunta, ele responde, e são respostas coerentes. Ele é capaz de fazer petições? Sim. Ele é capaz de escrever roteiros de filmes, ele é capaz de escrever textos, ele é capaz de produzir textos. Mas é importante que a gente saiba que o ChatGPT não sabe o que está fazendo. O ChatGPT não tem consciência do que ele escreve. Ele é apenas um gerador de texto. Então, veja bem, só para você ter uma ideia. Quando você pega o teu celular e vai escrever uma frase no WhatsApp, e você sabe, você começa a digitar a palavra, de repente a palavra já aparece pronta, ou a palavra seguinte já aparece pronta. Essa tecnologia que está no seu WhatsApp que você utiliza é a mesma ideia do ChatGPT, só que o ChatGPT é muito mais aperfeiçoado, ele é capaz de, não apenas da palavra seguinte, ele faz um texto inteiro a respeito daquilo. Hoje, dá para utilizar isso no escritório? Você pode utilizar isso dentro do teu escritório? Hoje, eu acho temerário. Ela é apenas uma tecnologia de geração de texto. Facilita a geração de texto? Facilita. Você pode dar uma petição para ele fazer, ele vai fazer a petição? Vai. Em vez de você ficar 5 horas para redigir e peticionar, ele faz mais rápido que isso. Mas o problema é que o ChatGPT não foi desenvolvido para o direito. Ele é uma tecnologia em estudo, ele é uma tecnologia em evolução. Ele está apenas começando. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais destaques da OAB Nacional. Não saia daí. Voltamos.
O Código Eleitoral Brasileiro completou neste mês 58 anos de vigência. Diante dos avanços sociais e tecnológicos, a OAB Nacional tem acompanhado as discussões e os debates voltados à tramitação e atualização de um novo código no Congresso Nacional. Confira. Instituído em um momento histórico de repressão às liberdades, com limitação a diversos direitos e afastamento da democracia plena, é o código mais longevo da história. Manteve os avanços dos códigos anteriores, porém, seus 383 artigos tornaram-se obsoletos diante dos avanços sociais e tecnológicos. A partir da autorização do presidente Beto Simonetti, nossa Comissão de Direito Eleitoral vem acompanhando a tramitação do novo código desde a sua aprovação na Câmara dos Deputados e agora mantendo encontros com o relator no Senado Federal, visando contribuir para o aprimoramento de tão importante norma. O projeto do Código traz inovações como o novo sistema de prestação de contas, bem como a punição para quem cria e divulga notícias falsas, além do combate à violência política contra as mulheres. É preciso comemorar mais um ano de vigência, mas é necessário modernizar nossa legislação. Viva o Código Eleitoral, viva a democracia brasileira! No quadro Advocacia em Pauta desta semana, a gente destaca a participação da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Silvia Souza, no programa Link CNJ, veiculado na TV Justiça. O programa tratou sobre as mortes nos presídios e as péssimas condições sanitárias nas carceragens do país. Acompanhe. Em apenas 4 anos, 112 mil brasileiros morreram atrás das grades. Isso representa uma cidade inteira do tamanho de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A gente sabe que o problema ele vai além do que aparenta. Essa pesquisa, como a Carolina falou, ela é de extrema importância, porque ela desvela também uma espécie de imaginário que foi se construindo, inclusive, com o papel da mídia, né? Normalmente, quando você tem, com exceção do Carandiru, que a morte foi provocada, as 111 mortes foram provocadas por agentes do Estado, normalmente, quando você tem um massacre dentro de uma unidade prisional, se classifica como disputa dentro das facções e tenta se retirar a responsabilidade do Estado, né? E a pesquisa, ela demonstra e traz de forma muito, muito séria e devolve, né, ou melhor, demonstra de forma clara que a responsabilidade do Estado nessas mortes. E é importante também falar que essas mortes não acontecem só em decorrência, ou não é a maioria em decorrência de disputa dentro do sistema, mas por falta de acesso à saúde, falta de precarização. Às vezes a gente encontra, né, e não é incomum, unidades prisionais onde você não tem entrada e saída de ar. As pessoas morrem por falta de entrada e saída de ar, ou por falta de acesso a um banheiro, um vaso sanitário decente, enfim. Então, os problemas são inúmeros. Uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente lembrar é que a STJ reconhece, né, já reconhece, isso já é um tema pacificado no STJ, a responsabilidade civil objetiva do Estado pelas eventuais mortes ocorridas por pessoas que estão sob a custódia do Estado. Então, a gente não pode perder isso de vista. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, foi homenageada por sua atuação em defesa da democracia durante o encontro de advogados realizado na sede do Conselho Federal da OAB. Veja. A proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático sempre foi e tem sido o fator que motiva e orienta o meu agir como presidente do Supremo Tribunal Federal, na intransigente defesa da autoridade suprema da Constituição brasileira e das leis da República, e para manter acesa a crença na superioridade ética e política do Estado Democrático de Direito. Renovo absolutamente sensibilizada meus agradecimentos a todos. Enorme a minha honra, estejam certos, com tão expressiva homenagem
que recebo em nome do Supremo Tribunal Federal. Também presente na solenidade, a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada falou sobre o protagonismo feminino e a importância da valorização da diversidade como sinônimo de crescimento e de democracia. Nossas mentes, elas precisam mudar e entender que diversidade e gênero não podem ser uma barreira, mas é um sinônimo de crescimento, de lucratividade, de democracia. E hoje vocês estão sentados numa casa que 50% das mulheres ocupam os cargos diretivos. Vocês estão sentados numa casa em que o presidente me deixa ter protagonismo, contanto que, indicou uma mulher para poder estar aqui representando. Isso é uma amostra de que a advocacia, ela, dentro do sistema de justiça, tem sido uma instituição que ela está à frente. Recentemente, ministra Rosa, aprovamos a lei do assédio, que criou a infração ético-disciplinar para combater o assédio na advocacia. Essa lei tramitou em 80 dias, porque toda a instituição se mobilizou em torno desse assunto, porque para nós mulheres é caro essa violência que é praticada contra nós. E hoje a advocacia, ela dá um exemplo, porque ela vai punir os assediadores como infração ética, como uma das maiores penalidades dentro do nosso estatuto. Os detalhes desse assunto você acompanha lá no nosso site, em oab.org.br. Não deixe de conferir. Aconteceu no YouTube da OAB Nacional o seminário 3 anos de vigência da LGPD, os principais avanços na proteção de dados no Brasil. O evento foi gratuito e contou com a participação de especialistas no assunto. Acompanhe. Estamos todos aqui discutindo sobre assuntos novos, assuntos que foram introduzidos aí para várias pessoas através do trabalho do Dr. Danilo Doneda, que é o nosso homenageado e do qual eu recebi muito mais do que a presença na comissão especial de juristas sobre inteligência artificial, que é presidida pelo ministro Vilas Boas Cueva, mas também recebi de todos os participantes com muito sentimento a necessidade de homenagem a esse brasileiro que teve uma dedicação específica a auxiliar o nosso Congresso Nacional sobre proteção de dados, estimulando assim que eu tivesse a oportunidade de presidir a medida provisória de criação da Autoridade de Proteção de Dados, a autoria da PEC 115, que transformou proteção de dados em direito constitucional, muito pela presença desses brasileiros que dedicaram parte significativa das suas carreiras a uma causa nova, ainda desconhecida por boa parte da população, mas que foi possível que chegasse a tempo no Congresso Nacional as informações e o apoio. Que eu sou até suspeito, e a suspeita é a justiça das paixões, porque vivi muito pouco com o Danilo, mas nutri por ele uma admiração profunda como farol, como um transferidor de conhecimento técnico e, além de tudo, um agregador com enorme simpatia. E aqui, já querendo finalizar, professora Laura, a nossa última flor do laço, a nossa linda língua portuguesa, que é a única que tem a palavra saudade, e aqui eu vou citar Santo Agostinho, que a saudade é amar tardiamente, né? Então, assim, a gente infelizmente não temos o Danilo aqui mais, mas estamos aqui fazendo uma deferência a ele, uma deferência acadêmica, e não poderia, para finalizar, deixar de noticiar algumas questões que ambas as comissões de proteção de dados e de digital estão fazendo com total apoio da diretoria para desenvolvimento de um ambiente regulatório adequado em prol do cidadão. Já encaminhamos para a diretoria o apoio ao projeto de lei que institui o Dia Nacional da Proteção de Dados, que seria hoje. A OAB já está abraçando para que isso avance no Congresso. Também já estamos apoiando o projeto de lei que institui a vaga específica da OAB no Conselho Nacional de Proteção de Dados, vaga que hoje eu, com alegria e honra, ocupo, mas nesse caso o projeto seria para a própria OAB ser a ocupante específica da área da vaga como representante da sociedade civil, um projeto belíssimo da professora Laura e do professor Ingo, da publicação do anuário
com artigos relacionados à inteligência artificial e direito digital, que a OAB também vai se empenhar em aprovar esse anuário, e o concurso de monografia também. Quem sabe poderemos estar dando um avanço com esse projeto na Conferência Nacional da Advocacia. Não há cidadania hoje sem direitos digitais, e certamente essa foi a lição que quem nos ensinou foi o nosso querido Danilo Doneda. E é por isso que essa homenagem é tão importante, e é por isso também que esse Dia Nacional da Proteção de Dados, que ele seja aprovado rapidamente pelo Congresso Nacional, e que sendo nesse dia do aniversário do Danilo, acho que seria uma homenagem muito bonita a ele e à sua família. É muito difícil para mim falar do Danilo. Ele foi, como o Badaró disse, né, o precursor, o pioneiro, e há tantas palavras que o definem que é difícil até escolher, eu diria, as principais, né? Mas talvez esse evento que nós montamos em homenagem a ele, com uma representatividade tão grande. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!